Ei, queridos alunos do primeiro ano, espero que vocês estejam bem, tá? E hoje então a gente finaliza a apostila com essa parte aí de Física A. Sobraram as aulas 10, 11 e 12, né? Então essa aula é para resolver isso e daí vocês saem de férias e eu também, né? E vamos tocando aí a vida, né, diante dessa nova situação aí. Vamos ver quanto tempo vai levar. A nossa missão é ficarmos bem. Até lá, né? Então, acompanha a aula aí, tá? Faz direitinho os exercícios, anota tudo na apostila, tá? E depois faz o plural no fim. Então, bora lá. Olá, pessoal. Vamos finalizar então a apostila Física A. Eu vou retomar essa aula 10, 11, que foi na última segunda, né, que a gente teve aula, já que alguns não foram, então eu acho interessante eu retomar algumas partes. Tá? Então, só para relembrar, o movimento uniformemente variado ele acontece quando o móvel, não, a velocidade dele muda com uma certa regularidade, isso acontece por causa da aceleração. Tá? Daí a gente viu nas aulas passadas a função da velocidade, ou seja, como que a velocidade vai mudando, então à medida que o tempo passa, ela vai tendo valores diferentes. Agora a gente vai ver a posição. Então qual que é a ideia? Tem duas funções agora. Uma função que nos diz como a velocidade se comporta à medida que o tempo passa, e agora uma função matemática que nos diz como que é a posição dele à medida que o tempo passa. Então esse é o assunto da aula de hoje. Essa é a expressão aqui. A gente chama de sorvetão. Tá? Então ela é uma extensão da função para o movimento uniforme, que era o sorvete. Né? Então perceba que ela aumentou esse termo aqui a mais, ó, em relação ao anterior. Tá? Em relação à parte anterior. E com a diferença que agora, isso daqui é a velocidade inicial. Tá? Então vamos, com o exercício isso vai ficar mais claro. Tá? Vamos lá. Vou pegar o primeiro exercício aqui. Ó. Uma partícula se move ao longo do eixo x de modo que sua posição é descrita por. Daí tem a função, né? Ou seja, essa função diz pra gente em que posição essa partícula está à medida que o tempo passa. Tá? Então, a partir dessas informações, determine a equação da velocidade do movimento dessa partícula. B. Esboce o gráfico da velocidade. C. Esboce o gráfico do espaço em função do tempo. E D. Determine a velocidade escalar média entre os instantes 1 e 2. Esse a gente fez em sala, mas a gente faz novamente aqui. Tá? Então, a gente viu na aula passada que a função horária da velocidade é definida por essa expressão aí. Ó. A gente apelida de vento à toa. Né? Então, o que acontece? Velocidade é igual a velocidade inicial, que é o símbolo VO, mais a aceleração, que é o símbolo A, vezes o tempo, que é a letra T. Então, o que acontece? A ideia é comparar essa função da posição que ele deu aqui no exercício. Ó. Então, comparar isso daqui, os números, com a forma geral, que é essa daqui. Ó. Tá? É desse jeito que a gente resolve esse primeiro exercício. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, o que a gente tem primeiro, né? Então, se eu pego aqui, ó, na função horária, na forma geral, o primeiro número que aparece e que não é acompanhado do tempo, no caso do exercício, é esse daqui, ó, menos 4, porque ele não tem o tempo junto dele. Logo, esse menos 4 corresponde à posição inicial que a partícula está. Tudo bem? Agora, olhando aqui, esse 2 vezes t, esse número 2 que acompanha o tempo elevado à primeira potência. A gente vem aqui na forma geral, ó, é esse daqui. Significa que a velocidade inicial. Então, eu venho aqui e marco. Ó, pô, então, a velocidade inicial dele é 2 metros por segundo. Agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse número que acompanha o tempo ao quadrado, aqui
aqui nessa expressão é tudo isso daqui, ó. É A dividido por 2. Então, eu venho aqui e igualo essas duas informações. Então, quer dizer, A dividido por 2 é 2, logo a aceleração vale 4. Então, esse primeiro exercício a gente faz assim, não tem que fazer conta, né? Praticamente é só identificar o que é o que a partir da comparação com a forma geral da função dos espaços. Encontrado isso, a gente vai substituir esses valores de VO e da velocidade inicial e da aceleração lá na equação 1, que é a função horária da velocidade. Então fica assim. Certo? Então, esse é o primeiro exercício. Tá? Lembrando, função é uma expressão, não tem que colocar número nenhum aqui. Tá? Toda vez que o exercício pede, determine a função, tal, o que ele quer é uma expressão matemática, não um número. Então, vamos para o item B agora, que é esboçar o gráfico da velocidade desse movimento em função do tempo no intervalo tal. Vamos lá. O que eu vou precisar? Né? Eu vou usar a função, agora sim eu vou usar a função para obter números, valores. E como ele quer de 0 até 3, então eu vou pegar primeiro aqui o tempo valendo 0, vou substituir na função, no lugar do t, o número 0, e vou resolver. Então é isso aí que aparece agora. Ó. Então a velocidade, quando o tempo é 0, vai ser 2 mais 4 vezes 0. Resolve isso, dá 2. Próximo ponto, que é o t igual a 1. Troco o valor do t pelo número 1 e resolvo. Vai dar isso aí, 6. Então, de vermelhinho é a variável, é o tempo que é a variável que você vai trocando na função e ela vai te dando um número. Tá? Para o tempo valendo 2 segundos, é isso que acontece. Se substituir lá, vai dar esse valor aí. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. E depois, para o tempo valendo 3 segundos, substituir lá vai dar 14. Então, tendo esses valores, a gente consegue fazer um gráfico. Tá bem? Então, aqui eu andei de 2 em 2 na vertical e de meio em meio na horizontal. Você monta esse gráfico aí no seu caderno, bonitinho, usando régua. Tá? Depois a gente coloca os pontos. Vai perceber que vai tudo alinhado, porque isso coincide com uma reta. Esse é o gráfico. Tá bem? Vai lá. Esse é o exercício. Precisar dar um pause aí, porque eu vou avançar. Tá? Vamos para o próximo. C. Esboce o gráfico do espaço desse movimento em função do tempo no intervalo de 0 até 3. Esse é um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que usar a função horária dos espaços, que é uma equação de uma função de segundo grau. Mas a ideia é a mesma que a anterior. Então, eu vou pegar os valores do tempo para 0, para 1, 2 e 3 e vou substituir nessa expressão. Tá bem? Então, ó, quando o tempo valer 0, eu troco ali a letra t pelo número 0 e resolvo, vai dar menos 4. Quando o tempo valer 1, troco a letra t pelo número 1, resolvo bonitinho, né? Não pode confundir as ordens aí da multiplicação e soma, vai dar 0. E assim sucessivamente, você vai ter esses números. Então depois a gente vai montar um gráfico. Esse gráfico ele tem que ser montado desse jeito, porque ele tem uma parte negativa, né, que é o menos 4, então ele vai do menos 4 até 20, dentro desse tempo, desse intervalo de tempo de 0 a 3, então esse é o esquema aí, está dividindo de 4 em 4, na vertical, e na horizontal eu mantenho distribuído de meio em meio. Tá? Então, quando colocar os pontos, né, vai dar um negócio assim. Tá? Então não é já uma reta. Isso a gente chama de uma parábola. Tá bem? Então, esse é a resposta para esse exercício aí. Tá? Faz bonitinho, capricha no gráfico. Tá? É importante fazer essa parte gráfica aí com bastante qualidade. Tá bem? Então, vamos para o D. Qualquer coisa você volta aqui e dá um pause e faz o exercício, mas eu vou continuar. D. Determine a velocidade escalar média entre os instantes 1 e 2 segundos. Então, por definição, velocidade média ΔS sobre ΔT, que significa você pegar a posição final, subtrair de uma posição anterior
e dividir pelos respectivos tempos, né? Então, o que acontece? Se eu quero a velocidade média entre os instantes 1 e 2, vai ficar assim. A velocidade média vai ser a posição que ele estava quando o tempo era 2, menos a posição que ele estava quando o tempo era 1, dividido pelo 2 menos 1, que é o instante, né? Instante 2 menos o instante 1. No item anterior, a gente calculou a posição dele no instante 2 e também no instante 1, que vai dar 8 menos 0. Isso vai dar 8 metros por segundo. Tá? Beleza. Outra forma seria a gente usar a média aritmética, né? Uma outra forma, que de repente pode ser útil, né? É você pegar a velocidade que ele tinha, somar essas duas velocidades e dividir por 2. Então, a velocidade dele no instante 1 mais a velocidade no instante 2, que foi calculado lá no item A, no item B, perdão, com o gráfico da velocidade. Daí, dividir isso por 2 também vai dar o mesmo resultado, 8 metros por segundo. Tá bom? Então, esse é o exercício 1 que a gente já tinha feito em sala de aula, tá? Mas, novamente, para o pessoal que não estava lá ou não acompanhou muito bem, porque estava todo mundo falando de coronavírus, né? Então, tá aí. Próximo, 2. Determine a aceleração escalar de um corpo que parte do repouso e percorre 40 metros em 4 segundos em um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, qual que é a ideia aqui? Entender, tentar criar uma imagem da situação. Tá? Então, antes de tudo, a gente organiza os dados, né? Claro. Então, se ele parte do repouso, significa que a velocidade dele inicialmente é 0. Tá? Ele percorre um deslocamento, né, de 40 metros, então delta S igual a 40, e isso no intervalo de tempo de 4 segundos. A pergunta é, qual é a aceleração desse negócio aí, desse móvel, desse corpo? Então, qual que é a ideia? Imaginar a situação. Então, está ali o corpício, ele sai de um lugar, vai para outro, muda de velocidade quando está lá naquela outra posição, e tudo isso acontece ao se deslocar 40 metros em um intervalo de tempo de 4 segundos. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Para a gente poder usar a função horária dos espaços, a gente precisa colocar isso dentro de um sistema de referência. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir que a origem dos espaços é a posição onde ele estava inicialmente, e vou chamar aquilo ali de 0. E também vou definir que aquilo ali é o tempo, é quando o relógio foi ligado. Tá? Então, essa é a minha referência. Definir a referência, a posição posterior dele fica definida assim. Então, posição dele, quando o tempo é 4 segundos, vai ser de 40 metros. Pronto. Temos tudo prontinho para usar a função horária dos espaços. Agora a gente vai lá, monta a função horária dos espaços e substituímos então os valores. Ó. Então, a posição dele lá no fim, né, depois de 4 segundos, é o 40. Tá? Igual. Então, posição inicial, que é 0, referência ali. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Ó, posição dele, quando o tempo é 4 segundos, é 40. Então, estou substituindo isso daqui. Tá? Depois, posição inicial dele, quando o relógio foi ligado, quer dizer, como eu defini como referência, né? Eu defini como sendo 0. Então, eu venho e troco aqui depois. Tá? A velocidade inicial dele. Aqui está falando, ó, velocidade inicial dele. A gente viu lá no início, a gente anotou isso que é 0, por isso esse 0 aqui. Tá bom? Tempo. Que instante de tempo ele está lá na posição 40 metros? Tempo 4. Tá? E assim a gente vai substituindo cada informação na expressão. Vai faltar só a aceleração. Ó, tempo, tá bom? E o resto aqui, então perceba que sobrou apenas a aceleração. Resolvendo isso daí, dando uma ajeitada nesses números, né? Então do lado direito o que vai ter? 4 ao quadrado é 16 e aí dividido por 2. Resolve isso aí bonitinho. A gente vai ter que a aceleração então é 5 metros por segundo. Tá bom? Então essa é a ideia. Substituir tudo bonitinho, com calma. Referenciar o exercício,
tá bem? Criar uma imagem dele, fazer o desenho, tudo isso é importante, gente, para na hora de estudar e resolver essas paradas aí, tá? Bora lá. Próximo. Ó, um veículo parte do repouso e percorre uma trajetória retilínea em movimento uniformemente variado até atingir uma velocidade V que a gente não sabe qual que é. Ou seja, uma velocidade máxima. Quando então os freios são acionados, fazendo com que o veículo adquira movimento uniformemente retardado até parar a uma distância de 100 metros do ponto de partida. Sabendo-se que a duração total do movimento foi de 10 segundos, qual é a velocidade máxima que esse cara atingiu? Então, uma forma de representar aqui, eu montei uma animaçãozinha, ó, é isso que aconteceu. Ó. Tá? Então, ele parte do repouso, ele acelera, vai aumentando a velocidade, atinge um valor de velocidade máxima e a partir desse ponto ele começa a frear até parar novamente. Tá? Então, esse seria uma forma de representar a situação. Tá? Então, lembrando, o primeiro caminho para esses tipos de exercício de cinemática é fazer um desenho que represente a situação. Tá? Então, a distância percorrida lá do início, quando ele saiu, até quando ele parou é 100 metros e tudo isso aconteceu em 10 segundos. Muito bem. Qual que é a ideia aqui? Se a gente quiser usar as funções horárias da velocidade ou da posição, a gente vai se enrolar bastante. A ideia aqui é usar uma outra estratégia, que é a estratégia gráfica. O que acontece? O movimento dele, em termos da velocidade, pode ser representado graficamente por esse gráfico aí. Ó. Então, ele parte do repouso, a velocidade dele vai aumentando uniformemente, né, que é uma reta, atinge um valor máximo e a partir desse ponto ele começa a frear até ficar parado, novamente entrar em repouso, e tudo isso acontece em 10 segundos. Daí, o lance aqui é o seguinte, tem uma propriedade gráfica super poderosa, que ela diz pra gente que quando a gente calcula a área desse gráfico, quando a gente está fazendo o gráfico velocidade pelo tempo, a gente está calculando o deslocamento do móvel. Tá bem? Então, essa propriedade é o que a gente vai usar. Então vai ficar assim, ó. Então, primeiro eu vou calcular a área do gráfico. Tá? Se eu quero saber o quanto ele andou de 0 a 10 segundos, tenho que calcular a área do gráfico inteira. Então, isso é um triângulo, certo? Base vezes altura dividido por 2 é a área. Então, a gente substitui aqui os valores. Ó. Base vale 10. Tá bem? Ó, base vale 10, que é esse pedaço aqui. Tudo isso aqui, né, do triângulo, base do triângulo. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Então, ó, base é todo esse pedaço aqui do triângulo. Beleza. Então, vale 10. Vezes a altura, que no caso é essa daqui. Régua é para os fracos. 2, que é a velocidade máxima que o exercício está perguntando. Então, eu coloco aqui, ó, velocidade máxima, dividido por 2 é da fórmula. Então, isso aqui vai dar 10 dividido por 2, que dá 5, 5 vezes velocidade máxima. Essa é a área. Tá. Mas o que acontece? O gráfico diz que essa área ela é igual ao deslocamento, o ΔS. Então, vamos atrás do ΔS agora. O ΔS foi falado lá no enunciado, vale 100 metros. Ele se deslocou 100 metros. Então, eu junto agora as duas informações, a área é igual a ΔS por causa dessa propriedade do gráfico, tá bem? Então, vai ficar assim, 5 vezes velocidade máxima igual a 100. A velocidade máxima dele é 20 metros por segundo. Percebeu? Se a gente fosse fazer por função, a gente estava enrolado. Nossa, ia dar um trabalhão. Então, essa parada do gráfico, essa propriedade gráfica, é Super Power Plus Master importante. Tá? Então tá aí. Mais um exercício. Alternativa C de coronavírus. Quarto e último exercício. A velocidade de um veículo que percorre um trecho viário urbano entre 2 semáforos varia como mostrado na figura a seguir, no gráfico a seguir. Então tem a velocidade dele, ele parte lá do repouso,
acelera, porque a velocidade está mudando, atinge 4 metros por segundo quando o tempo é 2. Daí ele se mantém com essa velocidade constante de 4 metros por segundo até o instante 3. E depois, no instante 3, ele vai frear durante mais 1 segundo. E parando novamente no tempo 4. Tá? Então, na figura a seguir está esboçado, sem escala, o gráfico do espaço em função do tempo para o intervalo de 0 a 4. Então, o que acontece? São dois gráficos. Esses dois gráficos, um representa a velocidade e o outro representa a posição. Tá? Sendo que a origem representa a posição ocupada pelo veículo no instante t igual a 0. Daí tem aí o gráfico, né, da posição, meio esquisito, né? O da velocidade também é um pouco esquisito, mas a gente vai... Já a gente cuida disso aí. Sabendo-se que o trecho em destaque no gráfico é retilíneo, ou seja, essa parte verdinha aí, né, nesse segundo gráfico, determine o instante que no gráfico está chamado de T1, um instante que é T2 e qual é a posição dele no instante T1 e qual é a posição dele no instante T2. Muito bem. Qual que é a ideia desse exercício? É comparar os dois gráficos. Tá? Um trata sobre velocidade e outro posição. Então vamos lá. Então aqui eu dei uma ampliada no gráfico, só para a gente entender um pouquinho. O que acontece? A gente vai ao mesmo tempo que a gente analisa o que acontece no gráfico da velocidade, a gente analisa o que acontece no gráfico das posições. Então, ó, nesse primeiro gráfico aí, ó, da velocidade, essa primeira reta que vai do 0 segundo até os 2 segundos, né, está dizendo que a velocidade dele está aumentando, ou seja, um movimento uniformemente variado. Tá? O que acontece? No gráfico da posição, isso é representado por uma parábola. Certo? Então lembra lá do primeiro exercício que a gente fez o gráfico de uma parábola? Um deu uma reta para a velocidade e o segundo para a posição deu uma parábola, é a mesma coisa. Então quer dizer, esse primeiro trecho aqui, ó, em laranja, mostra o que acontece para a velocidade e para a posição entre 0 e esse próximo intervalo de tempo. Então, o que acontece? Esse T1 aqui, ó, que ele está pedindo, esse T1 é 2 segundos, vale 2 segundos. Pronto, temos a primeira resposta. Né? Achamos o primeiro número que ele pede. Depois, essa linha reta horizontal, que está de verde, significa que a velocidade dele é constante. Né? Não mudou, é 4. Ou seja, um movimento uniforme. Agora, olhando o movimento uniforme no gráfico da posição pelo tempo, é um segmento de reta também, que é essa parte inclinada aí que ele fala, ó, que termina no instante T2. E que do gráfico da velocidade significa então que termina no instante 3. Olha só, a gente tem então já as duas informações, as primeiras respostas. Tá? E depois ele freia, certo? A velocidade dele vai de 4 metros por segundo até 0. Isso lá no instante 4, ou seja, a velocidade dele está diminuindo num movimento uniformemente variado, que é uma parábola também, só que agora com concavidade voltada para cima. Tá? Então, perceba o seguinte, as cores desses dois gráficos, elas se relacionam. Tá bem? É isso que você tem que entender, né, nesse exercício aí. Então, fazendo as comparações entre esses dois gráficos, né, a gente tira então que o instante T1 para o gráfico da posição, na verdade, é 2 segundos, comparando com o gráfico da velocidade ali em cima, e que o instante T2 no gráfico das posições aqui embaixo equivale a 3 segundos a partir do gráfico da velocidade lá de cima. Pronto, respondemos o primeiro exercício. Tá? Legalzinho, hein? Excelente exercício esse aí, muito bom. Vamos para a segunda parte do exercício, que é achar S1 e S2, né? Ou seja, achar isso daqui, ó. Qual é a posição dele nesse instante de tempo 1, que na verdade é 2 segundos, e qual vai ser a posição dele S2 quando o tempo 2, que na verdade é 3 segundos. Tá? Então vamos lá. O que a gente faz aqui agora? Usa de novo a propriedade gráfica para obter esses valores. Tá bem? Já que o gráfico da posição pelo tempo não tem quase muito número, né? A gente não tem muita informação,
a gente usa o da velocidade que está bem completo. Então, qual que é a ideia? Para a gente calcular a posição 1, a gente tem que então achar a área do gráfico na velocidade pelo tempo de 0 até 2 segundos. Tá? Que é essa área aí. Ó. Tá? É um triângulo. Então, o ΔS então, vai ser posição final menos inicial, então, que é o S1 menos o S0. Tá? E a área disso é uma área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, por isso 2 vezes 4 dividido por 2. Né? Base vale 2, a altura vale 4. Daí a gente sabe que ele parte na origem lá é 0, por isso que o S0 aqui, ó, por isso que esse dá 0 aqui, tá bem? Então resolve isso aí, a gente descobre que tem 4. A posição dele no instante 2 segundos é 4 metros. Agora, para calcular a segunda posição dele no tempo T2, que na verdade é 3 segundos, né, a gente vai e faz a mesma coisa, só que agora acrescentando essa área. Tá? Acrescentando essa área 2, porque tem que calcular toda a área de 0 até 3 segundos. Então eu vou somar na anterior essa nova área aí. Ó. Então vai ficar assim. ΔS, deslocamento, é soma da área 1 mais a soma da área 2. ΔS, por sua vez, é a posição final menos inicial. No caso, a posição final é o S2. E a posição inicial é o SO, né, quando ele estava lá na origem, que a gente define como 0. Tá? A área 1 a gente já tinha calculado no exercício anterior. Agora, a área 2 é um retângulo, né? Lado vezes lado, dá 1 vezes 4. Substituiu, resolveu, correu para o abraço. 8 metros. Tá? Bom exercício esse aí, hein? Muito bom. Bem completo, envolvendo gráficos e tudo mais. Tá? Então vamos agora para a próxima aula. Aula 12, e a gente finaliza a apostila de física. Muito bem, aula 12. Para finalizar. Aqui vai surgir uma nova equação, tá? Para agregar aí todas as outras, que é a equação de Torricelli. O que acontece, né? Não vou demonstrar, mas a ideia é o seguinte: se a gente combina a função horária das velocidades com a função horária das posições, a gente consegue chegar numa expressão que não depende do tempo, que é a equação de Torricelli. Tá? Então, essa equação de Torricelli, ela facilita os exercícios que não envolvem tempo. Tranquilo? Então, vamos lá fazer esses exercícios aí. São só 3 e são bem rapidinhos, tá? Então vamos lá. Primeiro, ó, um veículo passa por um ponto A com velocidade de 72 km por hora e acelera uniformemente até atingir 108 km por hora. Em um ponto B, sabendo-se que a trajetória é retilínea e que a distância entre A e B é de 250 metros, qual é a aceleração desse veículo? Então, o que acontece? Percebe que ele não falou de tempo, né? Em momento algum, é porque a gente vai usar a Torricelli. O que acontece? Primeira coisa é organizar os dados, as informações. Né? Velocidade inicial, 72 km por hora. Já vou converter em metros por segundo, porque na equação de Torricelli, esses valores de velocidade e aceleração e tempo e distância tem que estar tudo em metros e em segundos. Tá? Velocidade final é 108 km por hora, então já vou converter dividindo por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. O deslocamento, 250 metros, e esse pergunta qual é a aceleração. Então, você vai jogar isso na equação de Torricelli, ó. Perceba que vai encaixar tudo certinho e vai sobrar um só, que é a aceleração. Então vai ficar assim, ó, velocidade, o V significa velocidade final, VO, velocidade inicial, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Tá? Então, vamos lá, vamos substituir esses valores aí, vai ficar assim, ó. Então, VO, velocidade, 30 metros por segundo ao quadrado, igual a velocidade inicial, 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes A, que é o que a gente quer procurar, vezes o ΔS, que é 250. Percebe? Então, ó, isso daqui está aqui,
isso daqui veio daqui e este outro aqui é a velocidade inicial. Tá? Cada coisa no seu lugar, bonitinho, não tem erro. Tá? Resolvendo isso, né, elevando o quadrado e tudo mais, vai ficar assim, ó, 900 é igual a 400 mais 500 vezes A. Isola passa o 400 para o lado esquerdo, né, vai subtrair do 900, vai ficar assim, ó, 500 é igual a 500 vezes A, logo, aceleração é 1, né? Alternativa A. 2. É possível demonstrar, e o faremos no momento adequado, que, desprezando-se a resistência do ar, a aceleração de um corpo em queda livre nas proximidades da Terra não depende de sua massa, e é denominada aceleração da gravidade. Nessas condições, supondo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é um valor de aceleração, a velocidade com que chega ao solo um corpo inicialmente em repouso, após ser abandonado de uma altura de 20 metros, vai ser. Então eu pego algo, levanto a 20 metros de altura e solto a partir do repouso. Qual vai ser a velocidade que ele vai atingir depois que percorrer esses 20 metros em queda livre? Então, primeira coisa, organizar os dados novamente, né? Então a velocidade inicial é 0, porque ele está em repouso. Então ele fala aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, inicialmente em repouso, então significa que a velocidade é 0, velocidade inicial é 0, que ele desloca 20 metros, ele percorre 20 metros, então no caso seria ΔS. Olha o Fuscão passando na rua. ΔS 20 metros. A aceleração da gravidade, que é 10. Aí pergunta-se qual é o valor da velocidade. Perceba que não falou de tempo de novo. Então, se não fala de tempo, é o Torricelli. Monta a expressão, a gente chama essa expressão de, eu decorei ela assim, ó, vovó e vovô, mais 2 anões num triângulo sexual. Ó, de novo, vovó e vovô, mais 2 anões num triângulo sexual. Ah, mas por que 2 anões? Tem 4, né? É porque precisa de 2 anões para dar um inteiro. Certo? Então tá aí, ó. É assim que a gente memoriza a expressão, a fórmula de Torricelli, falando besteira para os alunos. Né? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu falo. Então vai lá. Vou substituir os valores. Ó, velocidade inicial, então, é 0. Certo? Troco o VO por 0. Mais 2 vezes aceleração, 1 vezes ΔS. Aceleração vale 10, ΔS vale 20. Olha, tranquilo, né, gente? Nossa, olha, velocidade ao quadrado é igual a 400. Tira a raiz quadrada dos dois lados, isso vai dar 20. Só que ele quer em km por hora, né? Tem que multiplicar isso aí por 3,6. Vai ficar assim, ó, 72 km por hora. Alternativa D. Tá bom? Vou para o último e acabou. Vamos lá. 3. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou o poder público a utilizar meios eletrônicos de fiscalização, os radares, que são capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Suponha que um motorista trafegue com seu carro a velocidade constante de 30 metros por segundo em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja 60 km por hora. A uma distância de 50 metros, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e bruscamente inicia a frenagem com uma desaceleração de 5 metros por segundo. Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo... Então, vamos lá, vamos organizar as informações aqui. Ó. Inicialmente o cara está numa pista, numa avenida, que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Eu já vou converter isso para metros por segundo. Coloquei o quadrado aqui, mas está errado, tá? Ó. Tira esse quadrado aqui depois. Ó. 16 metros por segundo, 16,7 metros por segundo. Esse quadrado está aí xereta. Tá.
essa velocidade máxima que ele pode trafegar. Só que ele está a 30 metros por segundo, percebeu? Então, se ele manter essa velocidade de 30 metros por segundo, ele vai ser fotografado, ele vai ser multado, porque a velocidade máxima é 16,7 metros por segundo. Beleza. Então, inicialmente, ele está com essa velocidade aqui. Tá, muito bem. Ele vai percorrer. Então, ele vê o semáforo, ele está com essa velocidade, ele vai ter, então, 50 metros para frear. E essa frenagem, ela significa que ele está com uma aceleração negativa de menos 5 metros por segundo. Ou seja, se a aceleração é positiva, a velocidade vai aumentando. Se a velocidade é negativa, ela vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo. Tá? É isso que significa o sinal de menos aí na conta. Perceba que, de novo, não falou de tempo. Vou usar então o Torricelli. Monta lá, vovó e vovô, mais 2 anões, um triângulo sexual. Substitua os valores. Tá? VO ao quadrado, que é 30. Tá? 2 é da fórmula A menos 5 e ΔS 50. Resolve isso aqui. 30 ao quadrado 900, essa parte aqui, 2 vezes menos 5 vezes 50 dá menos 500. Resolve isso aí, dá 400. De novo, vai dar raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. Ou seja, o cara vai ser multado. Tá bem? Ele vai ser multado. Então, das alternativas aqui, o que a gente já poderia cancelar? A, não terá sua imagem capturada? Mentira, tá errado. Então, a gente já cancela essa aqui. Que beleza de reta. Não terá? Terá, ele vai ser multado, caramba. Ele vai ser multado, ele está acima do limite de velocidade, porra. Pronto, a gente tira essas duas. Terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64. Agora aqui, tá vendo que está tudo em km por hora? Né? Todas as outras, então ele vai exigir da gente converter esse 20 metros por segundo aqui em km por hora. Para fazer isso, a gente multiplica por 3,6, que vai dar 72. Tá? Então a alternativa correta é a E. Ufa! Ufa! Faz o plural, tá? Todos os exercícios do plural aqui, do setor em casa, né? Então, tarefa mínima, complementar, tudo mais. Eu vou usar a nota do plural como avaliação, tá? Vou conversar com o Toninho sobre isso e assim a gente encerra a apostila 1. Quando a gente retomar as aulas, começaremos com a apostila 2, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tá? E a gente se vê em breve. Eu vou me cuidando daqui. Façam sua parte daí. Beijo para vocês.